Bom dia, boa tarde, boa noite, da onde você estiver assistindo, Brasil, Alemanha, qualquer lugar do mundo. Como pode melhorar, né, meus amigos? Então, eu vou. Hoje nós vamos falar sobre existem duas maneiras de viver a nossa vida, certo? E agora eu tomei banho, sim, estou com meu cabelo molhado, sim, de novo, tô de roupão, sim, porque agora é meu momento relax, entendeu? Eu fico com meu filho o dia inteiro, né? Cuido dele, do meu pimpolho maravilhoso. E agora está começando a primavera aqui na Europa, então a gente vai passear 3 vezes por dia, esquilo, pica-pau, porco-espinho, floresta, atenção carrapato, porque aqui tem um monte. E eu me maqueio todo dia, né? Eu quero ver se eu volto a fazer os vídeos de roupão acordando de manhã, né? E aí me maquiando. Porque sim, eu faço isso todos os dias. Eu acordo, já me maquio e aí sigo minha vida, né? Eu até pensei, eu vou esperar, daí eu coloco dou banho no meu filho, coloco ele dormir. Eu pensei, vou gravar o vídeo de maquiagem arrumada, né? Mas aí eu esqueci, gente. Esqueci, ele foi tomar banho. Aí eu machuquei minha perna, quebrou uma taça minha. E aí dei um rasgo na perna, aí já me perdi tudo. Daí eu falei, não, vou botar um band-aid aqui, depois eu arrumo e aí botei ele dormir, fui tomar banho, eu falei, gente, vai ser agora. Mas eu queria falar uma coisa muito importante sobre as duas maneiras de viver a vida. Eu tô com 34 anos hoje, né? Meu filho tá com 1 ano e 4 meses. E coisas que eu aprendi, tá? Existem duas maneiras da gente viver a nossa vida. Qual é a primeira? Levando tudo pro lado pessoal. Leva tudo pro lado pessoal. Ai, fulano foi mal educado comigo. Eu tenho um exemplo supimpa pra vocês. Uma vez eu fui viajar com uma amiga minha, a gente foi pra Portugal, tá? Portugal, fala o quê? Português. E eles não são como brasileiros, eles são assim mais, eu vou dizer firmes, tem gente que fala são ríspidos, mas enfim, leve como quiser, tá? E a gente pegou um Uber, um táxi, e o cara foi tipo assim, ele falou super rápido e ela levou pro lado pessoal no sentido que ele estava sendo mal educado, né? E mas eu cagando, eu falei, gente, então assim, às vezes, quando a gente tá numa situação estressada na nossa vida, a gente está cansada na nossa vida, a gente começa a levar tudo pro lado pessoal. Por isso que é muito importante a gente cuidar da gente, né? E ela começou a chorar e eu fiquei tipo assim, como eu entendo isso, sabe? Então, claro, às vezes tem a cultura da pessoa, a maneira como ela foi criada, mas o que eu quero dizer, como podemos facilitar a nossa vida, né? Como é que a gente pode tornar a nossa vida mais fácil? Porque perrengue todo mundo vai ter. Tem gente que vai ter os perrengues fiasquentos, os perrengues chique, tá? Então, quais são as maneiras? Levar tudo pro lado pessoal. A segunda maneira, não levar nada pro lado pessoal, o que que seja. Tô andando na rua. Eu, Camila, brasileira, tá? Eu tenho o costume de falar bom dia, boa tarde, boa noite para as pessoas, falar alô, falar alô, falar oi, né? Tem gente que responde, top. Tem gente que para e conversa comigo, com meu filho, né? E tem gente que não responde. Aí essa pessoa que não respondeu, você tem duas opções: levar pro lado pessoal e pensar, às vezes ela não gostou de mim, porque eu sou estrangeira. Que já vai para uma outra coisa, que é o vitimismo. Ou eu simplesmente entendo, ela não ouviu, que é a segunda opção, né? Não leve pro lado pessoal. Eu penso, ela não ouviu, ela não entendeu, ela está cansada, ela está e não quis responder. Eu vivo a minha vida, eu não levo nada pro lado pessoal. E como é bom viver a vida assim. É muito mais fácil, gente, entendeu? Você que tá me ouvindo, não leve nada pro lado pessoal, porque a vida não gira em torno de você. A vida não gira em torno de ninguém. A gente tá vivendo a nossa vida, sabe? E hoje aconteceu um episódio muito engraçado. Uma amiga minha começou a trabalhar. E aí eu perguntei pra ela como é que tava indo o trabalho dela. Falei, e aí, como é que tá sendo o seu trabalho? Você tá gostando? Papapá, e ela tinha ido viajar, eu perguntei. E aí ela. Ai, meu, já até esqueci o que ela. Eu esqueci o que ela respondeu. Daí, mas ela falou assim: apareceu outra coisa. Eu fiquei tipo, fórmula de Bhaskara, não tô entendendo. E ela apareceu ironia.
Aí eu tô até agora tentando entender o que que perguntar como é que tá indo o trabalho está parecendo ironia. Então, às vezes, a pessoa tá no quê? Tá na TPM, às vezes a pessoa não dormiu, às vezes ela tá com fome, às vezes ela está estressada, às vezes ela tá cansada. E aí ela já vê com esses olhos, entendeu? Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver comigo, eu fiz só uma pergunta. Então, assim, e outra, gente, chega uma idade na vida da gente, eu já passei dos 30 e eu sou mãe, então, tipo assim, eu não tenho nem tempo pra ser irônica. Eu gosto, eu não gosto, eu não gosto. Se eu gosto, se não gosto, eu falo, entendeu? Então, assim, e claro, ela é muito mais nova do que eu, né? Então, assim, gente, é, às vezes tem coisa que dá certo, às vezes tem coisa que não dá certo, e paciência. Mas só existem essas duas maneiras. Você leva tudo pro lado pessoal e você fica doída por tudo, e aí você vai se fechando no seu mundo, e aí você cria uma bolha em volta de você. Eu tenho que ir. Você cria uma bolha em volta de você. Ai, gente, desculpa, mas eu tenho que rir. Vai me vindo as situações na cabeça, assim, de exemplo, sabe? Mas você vai criando uma bolha em volta de você e achando que tudo é sobre você. Sabe, tipo, ah, isso, ai, aquilo. Então, tipo assim, que vida que você vai viver? Então, por isso que eu tô sempre dizendo assim, como pode melhorar, como é que a gente pode expandir mais a nossa consciência. Falei ontem, enfim, o último vídeo que tá no meu canal, antes desse que eu vou postar hoje, é sobre a transição planetária, tá? Então, tem pessoas se preocupando com a cor que elas vão pintar a casa delas, e fazer cirurgia estética, em sei lá, gente, preocupada que a outra pessoa tá sendo irônica porque perguntou do trabalho. Pelo amor de Deus, gente, você não tem mais nada pra fazer na vida, não? O que que a gente tem que cuidar? O que que a gente tem que prestar atenção? A gente tem que ser humilde, a gente tem que ter caráter, a gente tem que ter respeito pelas pessoas, a gente tem que ter amor pelas pessoas, tá? Outro dia não, foi essa semana. Eu estava conversando com uma pessoa da minha família, tá? Um homem, eh, muito mais velho, assim, que teria idade para ser meu pai, meu avô, né? E ele me dando conselhos, não, a gente conversando assim. E ele falou: não, mas você realmente você tem que trabalhar em você, aprimore seu inglês, aprimore seu alemão, estude outro idioma, estude francês, estude outras, estude línguas, né? Estude, conheça. Seja poliglota, faça isso, faça aquilo, não sei o que, trabalhe em você, cuide da sua alimentação, faça exercício, faça atividade física. Eu falei, sim, eu amo treinar, né? Eu sempre gostei de treinar, mas realmente hoje, no momento que eu tô, eu já pensei várias vezes como que eu posso viabilizar isso de uma maneira mais fácil, né? Conciliar, na verdade, a palavra. Conciliar, né? Cuidando do meu filho. E a pessoa falou sobre essas questões, eu falei: "Sim, mas eu tô numa transição, sabe, e eu vejo que eu tô na melhor fase da minha vida", sabe. Porque eu acho que é a fase onde eu tô mais consciente, a fase onde eu me sinto mais leve, mais presente, mais feliz, sabe, nesses 34 anos. Por isso que eu falo isso hoje sobre as 2 maneiras de viver. Sabe? E eu só consegui atingir essa maturidade emocional e espiritual, essa conexão comigo mesma, porque o resultado do lado de fora o que a gente vê fora é só o resultado do que a gente é por dentro, sabe? Então você vê e você consegue ver a alma de uma pessoa, se ela está feliz ou não, pelos olhos dela. Sabe, pelo sorriso que ela dá, né, tem as expressões, tem as microexpressões, eh, então se você estudar sobre isso, né, as expressões do rosto, da face, do nariz, enfim, tudo, a gesticulação, essas microexpressões, você consegue ver e entender, mas o mais eu acho que tem até um filme que fala sobre isso, os olhos são as janelas da alma, né. E eu acho que Jung também fala bastante sobre isso, que nos olhos você consegue ver, né. Então, é sobre isso, sabe. Eu queria fazer esse vídeo curto, né, porque eu me comprometi agora comigo mesma, eu vejo que nessa fase eu recebo o chamado e eu aceito o chamado, né. Tem várias pessoas caminhando comigo, junto comigo, para transmitir uma mensagem de paz para o mundo, né, uma mensagem
de pureza, uma mensagem de esperança, uma mensagem que as coisas vão melhorar sim, sabe? Muito se fala em guerra, muito se fala em desastres naturais, mas o que é isso, gente? Tudo isso fala, né? Tem gente que vai linkar com a Bíblia, tem gente que vai linkar com, né, com esses sinais bíblicos, mas eu acho que no fim das contas são várias maneiras de contar uma mesma história, tá? Porque todas as pessoas, todas, gente, todas, não é só as sensitivas, não é só as intuitivas, não é só as pessoas que são ligadas, todas as pessoas, principalmente as pessoas que são extremamente céticas, né? Aquelas pessoas que não acreditam em nada, que só, ou seja, aquelas pessoas que só acreditam na ciência, tá? Tem pessoas que só acreditam na ciência. Ah, mas a ciência provou, então, ok, né? Todas as pessoas, principalmente essas que não que só acreditam na ciência, elas vão ser tocadas, elas vão sentir essa mudança positiva na vida delas, né? Por exemplo, eu me surpreendi muito quando eu comecei a estudar. Camila, eu estudei várias religiões, estudei várias doutrinas, porque eu acho que a gente só pode escolher uma doutrina, uma religião, quando a gente conhece todas elas. Quando você diz eu sou católica, eu sou evangélica, eu sou isso, mas como que você vai dizer que você é alguma coisa se você não conhece todas as outras? Então eu fui atrás de ter embasamento teórico e algumas experiências também, só para então dizer que eu posso ser alguma coisa. É minha opinião, tá? Eu como. Então eu fui atrás do conhecimento, sabe, de várias religiões, de várias doutrinas, para eu então ter conhecimento do que realmente fazia sentido para mim, né? Então eu busquei ampliar meus horizontes. E numa época dessas, eu estudei sobre a vida do Allan Kardec. O Allan Kardec era um cético. Ele começou a estudar o espiritismo, ele era cientista, salvo erros, mas do que eu lembro da história do que eu estudei. E ele começou a estudar o espiritismo porque ele queria desmascarar o espiritismo. Ele falava que isso não era verdade. E ele foi estudando, e todo mundo conhece Allan Kardec exatamente por causa do espiritismo. Mas poucas pessoas sabem como tudo começou, né? Então, isso é só uma pontinha do iceberg, sabe? Eu estudei muito na minha vida, eu sou formada em filosofia, eu sou formada em yoga e meditação, eu sou formada em direito, tudo uma coisa, tudo a ver com a outra, né? Mas as terapias, sim. Acho que a primeira terapia que eu fiz foi o curso de Reiki, faz quase 20 anos que eu sou formada em Reiki, faz quase 20 anos que eu sou reikiana. Eu vou gravar um vídeo depois falando como é que a o envio de Reiki vai funcionar. Mas eu sou reikiana há quase 20 anos, há 19 anos eu sou reikiana. Foi o primeiro curso que eu fiz, eu tenho formação em constelação familiar, então eu tenho bastante estudo. Fui professora, dei curso de barra de Access, fiz muita coisa legal assim na minha vida. Estudei muita terapia, fiz muitos cursos, sabe? Então eu vejo que a gente tem que ter. A teoria é importante, mas a prática é mais importante ainda, né? Então, enfim, é só um vídeo curto falar que sobre não leve a vida tão a sério, não leve as coisas pro lado pessoal, não se canse, sabe? Às vezes, eu tô falando isso porque eu já aprendi isso, mas às vezes quando a gente tem 15 anos, às vezes quando a gente tem 20 anos, 25 a gente acaba, né? Mas não é sobre idade. Tem gente que aprende isso com 20, tem gente que aprende com 40, tem gente que aprende com 60, tem gente que nunca aprende. Então, não leve. Se esse vídeo chegou até você, essa mensagem é para você. Se você tá assistindo o meu vídeo, essa mensagem é para você. Não leve nada pro lado pessoal. Não é pessoal, entendeu? Às vezes você tá se torturando pensando em alguma coisa. Caracas, não é pessoal. Às vezes a pessoa tá tendo um dia ruim, às vezes ela acordou, ela foi trabalhar sem tomar café, ou ela não dormiu direito, ou ela tá de TPM, sei lá, tem tantas outras coisas. Então, vamos viver a nossa vida mais leve, né? Fazer meditação, fazer um yoga e aproveitar esse meio tempo de que a gente tem para viver, sabe? A vida é muito bonita, a gente sempre vai ter desafios, mas de toda maneira como a gente vê a vida e como a gente tá consigo mesmo, né? Então, absolutamente
Não leve nada para o lado pessoal. Essa é a mensagem que você está recebendo no dia de hoje, tá bom? Gente, mil beijos para vocês. Se inscreva no canal, deixe seu comentário, né? Dúvidas. Tem muito vídeo antigo para quem quiser assistir. Acho que eu comecei a postar faz 4, 5 anos, então tem bastante vídeo ali para quem quiser assistir e acompanhar, né? E a gente vai evoluindo junto. Beijo e até o próximo vídeo.